E aí, então, hoje nós vamos falar de uma parte técnica, né? Eu falei de comportamento anteontem e ontem, e hoje a gente vai falar sobre cores, que é uma dúvida recorrente de muita gente. Oi, Silviane, tudo bem, amor? Vera, que é uma dúvida bem recorrente entre todo mundo que pinta já. Foi uma das perguntas, né? Eu sempre falo que essas lives que eu tenho feito são em respostas aos formulários que eu lancei na época do lançamento do método. Eu continuo respondendo e uma das perguntas, né, mais de uma até, era com relação à cor, que eu acredito que muita gente tenha dificuldade, né? Então o pessoal deve estar chegando. Sejam bem-vindos, boa noite. E aí me falam, quem que tem aqui dificuldade de cor? Porque assim, eu entro na live, eu já começo a falar, gente, e aí eu nunca sei se vocês estão ouvindo, se vocês estão com dúvidas, se vocês têm dúvidas daquele assunto, né? Então, já façam uma interação aqui e me diz, né, se alguém de vocês tem dúvidas com cores. E aí a gente já começa falando da diferença, oi Dilma, Alvina, da diferença da aplicação das cores na psicologia das cores e a diferença, né, dela para combinação na parte estética, né, na parte de design, na parte impressa, que são duas coisas totalmente diferentes. Eu tenho principalmente cores fortes. Joia. Então, primeiro a gente precisa entender, né, essa diferenciação que a gente tem na abordagem do assunto cor, né? Vocês aprendem lá no método Arte e Poder, na parte comportamental, sobre psicologia das cores. E aí lá a gente estuda a influência delas nos nossos sentimentos, no nosso dia a dia, nas nossas ações, né? Muitas eu expliquei para vocês lá, que são feitas até no sentido de impulsionar ações de compra, ações, né, ações que partem ali do nosso envolvimento emocional com aquele tom. Então a parte psicológica, ela existe, mas eu não vou abordar aqui, né? A gente vai falar sobre cores na parte prática, né? Na parte técnica, que é da pintura mesmo. Na parte de... Oi, Sandra. Na parte do nosso trabalho, né? Então, lá no Método Arte e Poder existe essas duas abordagens, tanto a da psicologia como a da estética, né? E dentro da estética a gente também aborda a teoria das cores, né? Que são a complementação das informações baseadas no círculo cromático, baseadas em estudos. E aí, o que eu quero então dizer? O que é cor? Primeiro, né? Antes da gente falar sobre combinação de cores, deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu não estou preparada para a série de lives, gente. Minha garganta não funciona para lives seguidas. Nossas próximas maratonas de lives precisam ser intercaladas. Minha garganta não se recupera de uma para outra. Então, primeira coisa, o que quer dizer cor, né? Dentro do nosso campo de aprendizado, né? Então, a gente vai esquecer psicologia das cores. Então, a cor em si, ela não existe, né? Não existe cor. Cor, ela é uma percepção visual que a gente tem a respeito do reflexo da luz em determinados objetos. Então não existe cor. O que a gente enxerga, o que a gente tem de percepção visual é relacionado à luz. A luz que incide em determinados objetos. Esses objetos, né, trazem pra gente uma percepção visual que vai lá para o nosso nervo óptico e aí de lá ele envia informações para o nosso sistema nervoso que são, né, codificadas, transformadas ou, né, traduzidas em cor. Então, na verdade, a gente não existe. Se você procurar... Oi, Sônia! Procurar por cor, você não vai encontrar. Você vai encontrar explicações... Boa noite, amor. Explicações físicas e químicas, né, a respeito do que é isso.
Então a gente parte desse princípio, inclusive, que sendo uma percepção visual, ela também é individual, né? Porque cada indivíduo tem uma percepção de determinada maneira, né? Uns enxergam mais contraste, outros enxergam menos, outros nem enxergam, né? Como é o caso dos daltônicos. Então, justamente a cor não é uma coisa unânime. O que eu enxergo como tons não necessariamente é o que uma outra pessoa enxerga, né? O nosso sistema nervoso, cada um é independente, cada um é particular. E aí, também, as cores têm, além de tudo isso, né, as cores que a gente enxerga, elas têm influências do ambiente onde ela está, né? Com mais luz, com menos luz. Então, lá no método Arte e Poder eu até falo, né, que os estilistas, né, eles se beneficiam disso, dessa percepção, né, de ambientes. Então, um decorador, se ele quer ampliar um ambiente, ele usa determinada cor. Se ele quer achatar, né, um pé direito alto, ele usa determinada cor também. Então, isso é baseado na teoria das cores, né, dizendo que cada um ali tem a sua funcionalidade. Dentro disso também, sejam bem-vindos, todo mundo está chegando bastante gente, sejam bem-vindos. Dentro disso também, a gente começa lá atrás o estudo das cores, né, que a gente estudou lá na escola, dividindo as cores, né, primária, secundária, terciária, né, então quem que lembra que lá na escola a gente aprende isso, né, a cor primária, o amarelo, o vermelho e o azul, quando eles se juntam, eles dão origem às cores secundárias e por aí vai. Então, a gente, tirando a percepção visual física, né, física-química, a gente ainda parte para uma construção de cor palpável, né, que a gente aprende ali por pigmento. Então, pigmento amarelo, pigmento vermelho, pigmento azul. E a gente lá atrás aprendeu essa primeira construção de tonalidade, né, que vem das cores primárias, as cores secundárias e as terciárias. Oi, cachinhos de mel, tudo bem? E aí também, puxando esse assunto, né, de que a gente tem a cor como percepção visual, a gente tem a cor como parte estética, que parte de pigmentos de cor, né, aí ela é palpável, a gente enxerga, né, uma mistura de tinta, e a gente também tem a cor no quesito tecnológico impresso. Né? Então, que nem, por exemplo, você vai fazer uma mistura de cor normal, como, por exemplo, a primária ela parte do amarelo, com a mistura do azul, ela resulta em verde. Não é assim que a gente aprendeu? Né? Eu consigo pegar um pigmento de cor ali para misturar para minha peça, amarela, azul, e transformar aquilo num vermelho. Mas, por exemplo, ela não funciona assim quando o assunto é impressão, ou quando o assunto é tecnologia. Então, por exemplo, na impressão não existe essa composição primária de amarelo, azul e vermelho. Lá a gente tem 4 cores, que é o CMYK, né? Que é o ciano, magenta, o amarelo e o preto. Então, na impressão, né, de artigos impressos, gráficos, as cores são 4. Que não tem nada a ver com a primária, né? Então, por exemplo, o ciano é um tipo de azul mais puxado para o celeste, né? O magenta é tipo um pink. Então, eles não são cores puras, mas ainda assim eu consigo a gama inteira delas, né? Eu consigo apresentar ali na minha impressão qualquer tom que eu conseguir, né? Que eu quiser, através dessas 4 cores que são misturadas já. Então, a gente vai ampliando o campo da composição cromática, né, através desses estudos. E a gente também tem o campo tecnológico, né? Se você, por exemplo, for pensar, a sua televisão, o seu monitor, a tela do seu celular, ela não imprime nem as cores primária, secundária, terciária, nem as cores do CMYK, né? Ela imprime o RGB. O RGB ele é formado, né, pelo vermelho do R, né, o vermelho, o verde e o azul. Então, eu não sei se hoje as televisões têm isso, mas eu lembro quando eu era criança, eu gostava de encostar meu olho assim, e aí quando eu encostava os olhos na tela da TV, você percebe que a imagem ela é formada por pontos só de verde, azul e vermelho. E aquele RGB forma aquela imagem. Então, quando a gente
trabalha com cores, né, o estudo é muito amplo. Então você precisa entender qual é a abordagem, porque não adianta eu estar pintando, né, eu estou pintando aqui e eu trabalho com essa mistura. Mas aí, de repente, eu faço uma apostila de pintura e quando eu vou imprimir, lá, de repente, eu quero designar uma cor, eu não consigo associar uma com a outra, porque a impressão que vai sair é diferente. Então, em se tratando de cor, sempre estudem, né, além ali das tintas, né, porque a abordagem de cor é muito maior que isso. E aí, eu fiz aqui um esqueminha, hoje eu vou tentar fazer uma live mais interativa, vamos ver se dá certo, né? Para eu poder falar para vocês da cor, então, né, no quesito pintura. No quesito pintura. Então aí, quando a gente vai pintar, né, então trazendo, depois que vocês sabem toda essa diferenciação, né, a origem da cor, como, né, elas podem ser estudadas, a gente chega de fato na pintura. Né? A gente chega de fato na pintura e aí para o uso daquilo que a gente entende como cor, né, como pigmento, a gente pode fazer uso do círculo cromático e do espectro cromático. Eu vou tentar ver aqui se vai dar certo o slidinho que eu fiz para vocês, tá? Só um minutinho. Vamos ver se dá certo aqui. Ó, deu certo. Então a gente tem aqui, né, o círculo cromático e o espectro cromático. São recursos de consulta que são muito eficientes quando a gente tem dúvida, né, de que cor que é a que a gente pode aplicar. Então, por exemplo, o círculo cromático, né, nada mais é o nome cromático que parte, né, de cores, né, da junção de cores. Então, quando a gente está pintando, a gente consegue se beneficiar desse recurso. No círculo cromático eu tenho as cores mais visíveis, né? Mas de repente você precisa achar um tom que não está nesse círculo porque ele é um tom muito de intermeio, né? E aí então você faz uso do espectro, né? Quando você não acha no círculo cromático, você faz o uso do espectro porque ele te dá uma gama maior. Né, de possibilidade de você encontrar o tom que você quer ali, tá? E aí, nesse círculo cromático, a gente pode dividi-lo em cores frias e cores quentes, né? Então a gente também aprendeu isso na escola. E cores frias, eles partem ali, né, pro azul, pro roxo, pro verde. Então quanto mais azul tem numa composição de cor, mais fria ela é, né? E do outro lado a gente tem as cores quentes e cada uma transmite, né? Cada tipo de cor transmite uma sensação. Então, de repente, você vai pintar aí seu quarto, né? Você quer tranquilidade, você quer transmitir uma sensação de calmaria, você provavelmente vai tendenciar a escolher cores frias. E se você quer, né, um ambiente com mais vida, com mais alegria, né, que transmita a sensação de calor, de vibração, você tem ali as opções das cores quentes para você trabalhar. Então a gente também, né, pega ali o círculo cromático e divide ele dessa maneira, para ficar mais fácil também a escolha daquilo que a gente quer. Então, de repente, você está com uma encomenda aí e a cliente te deixa muito livre, mas ela fala, eu gosto de alegria, eu sou uma pessoa espontânea. E aí você já sabe que você pode, né, meio que abusar das cores quentes. E aí, de repente, você tem uma cliente que é mais sóbria, uma cliente que é mais discreta, e ela fala, eu não gosto muito de tons berrantes. E aí você sabe que você pode escolher, né, ali dentro das cores frias, para que ela tenha essa sensação mais de sobriedade. Dentro também dessa composição de círculo cromático, deixa eu mudar aqui então. Dentro da composição de círculo cromático, a gente também tem as escalas de saturação, né, de alta saturação e baixa saturação. E o que quer dizer, né, a saturação? A saturação, ela tem a ver com ausência de pigmento ou acúmulo de pigmento de tinta mesmo, tá? É de tinta mesmo. Então, por exemplo, quando você se depara com uma cor muito berrante, né, muito vibrante, significa que ela tem uma alta saturação.
né? Ela acaba até por si só, por conta do excesso de pigmento, sendo tons mais escuros, né? Vocês podem ver aí na tabela que quanto mais perto, né, da borda, mais escuras são essas cores e elas indicam, né, que a saturação ali é alta. E quando ela vai andando ali, né, para o meio do círculo, a saturação é baixa, né? Vai tendo a ausência de pigmentos, essas cores vão ficando mais clarinhas. Então, quando a gente vai mandar bater tinta, né, vai mandar fazer tinta, é assim que a máquina reconhece para chegar no tom que você quer, né? Se ela vai inserir mais pigmento ou se ela vai inserir menos pigmento. A base sempre é uma base clarinha, né, branco, e aí ela vai ali, né, pingando. É esse tipo de situação que vai te dar as escalas de saturação, certo? Dentro do círculo cromático ainda, deixa eu mudar aqui para vocês verem. A gente pode trabalhar, né, na verdade, saindo do círculo cromático, a gente pode trabalhar as cores acromáticas, né? E aí as acromáticas, o próprio nome já diz, né? Se o cromático me orienta que são cores, as acromáticas me orientam que são ausência de pigmentos coloridos, né? Então a gente também ali para composição de cor, além do círculo cromático, fora dele, a gente tem as cores acromáticas para também compor a nossa pintura, né, o nosso ambiente. Então aqui também vou falar um pouquinho de cenário. A gente tem essa situação também, né, para compor ali. A acromática, né, eu vou mostrar daqui a pouquinho a neutra, são cores que não brigam. Você pode usá-las em conjunto sempre com qualquer outro tipo de cor, porque são cores, mesmo as acromáticas, são consideradas cores neutras. Então a gente sempre que tiver uma composição de cor, a gente pode trabalhar, né, incrementando nosso trabalho, a nossa pintura com esse tipo de cor. Então a gente tem as acromáticas e a gente tem as cores neutras. Então as cores neutras também funcionam como um complemento, né? Quando a gente está muito trabalhando ali com muita cor e ainda faltam elementos para serem pintados, para que você não cause uma poluição visual na sua peça, você pode usar as cores neutras como um neutralizador, né? Na verdade, ela justamente chama neutra por conta disso. É a ausência ali de intensidade de luz. Então, ela é sempre muito opaca, né? Então ela combina bem com todo aquele círculo, né? De repente você está trabalhando muitas cores já, para que você não torne essa percepção visual conflitante, você faz uso desse recurso, né? Você incrementa a sua peça com as acromáticas ou as cores neutras, certo? E aí, deixa eu falar aqui agora. Certo? Vocês estão entendendo? Tá tudo bem? Eu vejo todo mundo entrando, sejam bem-vindos quem está entrando agora. Vocês estão entendendo? Não sei se eu estou indo rápido também. Coloca um ok aí para eu saber. Vou dar um minutinho aqui, que eu também nem sei se eu estou falando aqui, eu nem sei se vocês estão... se está dando para ouvir. Vou dar um minutinho aqui só para vocês me darem um feedback. Porque é um recurso novo, né? Eu não sei se ele fica ali se ele atrapalha a minha voz. Dá um ok aí para eu saber. Ok, tá dando para ouvir. Como é um recurso novo, eu não sei se... Novo para mim, né, gente? Essa vida de blogueira minha aqui, tudo é novidade. Então eu não sei se tava dando aí para ouvir, tá? E aí, dentro daquele círculo, né? Tá, tô adorando, tudo ok, joia. Então, dentro daquele círculo, a gente começa a trabalhar, então, as combinações, né? A partir do momento que você tem consciência, você tem ciência de todos os recursos que você pode aprender em termos de cor, a gente, então, parte para as combinações, né? Como que a gente trabalha isso no nosso dia a dia ali. E aí eu vou mostrar então as combinações, algumas, né? Porque é muito grande, gente. E aí então, né, a aula completa tem lá no Método Arte Poder, é meio que impossível dela aqui em live, mas eu vou falar de algumas combinações. Então eu vou de novo aqui nos slidezinhos.
Então a gente tem a combinação que é monocromática. A monocromática ela indica o quê? Que eu vou usar cores na mesma escala de pigmento. Então eu vou de repente pintar uma peça monocromática só em tons de azul. Então eu vou partir do azul claro, vou subindo a escala até o azul escuro. Vou descer a escala, né? Então começo lá de um marrom, vou descendo até um beijinho. Então a pintura monocromática ela é muito interessante de ser feito porque não necessariamente o seu trabalho precisa ser inteiro monocromático. Quando você, por exemplo, pinta uma abóbora, ela sozinha ela já é monocromática, né? Porque ela parte de um laranja, você sobe um tom ali para luz, você desce um tom para sombra e ela fica brincando ali, né? Cada elemento que a gente pinta, a gente fica brincando dentro dele já com a escala monocromática, porque eu preciso de um tom de sombra e eu preciso de um tom de luz para essa cor. Então, cada elemento em si que a gente já costumeiramente já sombreia e já ilumina, a gente já tem ali o estudo monocromático, ainda que a gente não perceba, né? Então, monocromático é isso, a gente trabalha numa mesma escala de pigmentos, independente se isso você vai usar inteiro numa peça ou se faz parte de um único elemento. Aí a gente também tem nas escalas as cores complementares. Então, quando eu quiser combinar uma cor, de repente eu tenho lá, eu coloquei na minha peça uma cor laranja, né? Eu tenho um tom de laranja na minha peça e eu preciso combinar uma cor. Então, a complementar ela funciona dessa maneira. De repente, eu estou pintando ali uma abóbora, né? Estou pintando ali uma coisa que tem laranja nela. E aí pode ser que me surja uma dúvida, né? De que cor que eu posso usar para compor de uma maneira harmoniosa a minha peça. Então vamos supor, eu tô lá pintando uma abóbora, as cores da natureza, gente, por si só, elas já nos ajudam, né? Então a abóbora, ela tem ali o cabo marronzinho, ela tem tons terrosos, geralmente quando você pesquisa fotos no Pinterest, ela tem o verde da folha. Então a natureza por si só, muito sabiamente, ela já nos dá as combinações que são harmoniosas, né? Que são corretinhas ali, que não perturbam o nosso campo visual. Então, mas se eu não souber como usar, eu posso fazer uso do recurso, né, do círculo cromático. Então, por exemplo, você está usando ali a abóbora como o seu elemento. Então, eu vou puxar de novo aqui o esqueminha, tá? Só para vocês verem. A gente está falando das cores complementares. Então, se você está usando ali, né, a cor complementar do laranja, eu pego o meu círculo e eu vou ver lá no círculo cromático qual é a cor oposta a ela, né? Numa linha que vocês passem uma linha reta e vocês vão achar qual é a cor complementar. A cor complementar, ela é a oposta no círculo cromático. Então, de repente, se você está usando um amarelo, por incrível que pareça, complementar do amarelo é o roxo. Então, de repente, eu tenho uma peça amarela ali, eu falo, que cor que combina, né? Queria fazer uma composição diferente aqui. Aí você procura, se você trabalhar dentro da complementar, você sabe que o roxo casa bem nessa composição. Então o círculo cromático ele serve para isso. E aí você gira ele inteiro, né? Aqui eu estou mostrando para vocês o exemplo do laranja com o azul, mas você vai ter as outras combinações, né? Do verde com os tons de rosa. Você vai girar o seu círculo sempre, né? Ligando as cores que são opostas, né? O que está do outro lado. Então, esse é um tipo de combinação também. E aí tem outro tipo de combinação que pode ser feito, que são as análogas. As análogas são cores que são vizinhas no círculo cromático, né? E eu posso usar vizinhas em qualquer um dos degraus, né? De repente estou usando amarelo clarinho, mas eu posso, né, não necessariamente precisar usar o laranja clarinho, não necessariamente preciso usar o vermelho clarinho. Então eu sei que o amarelo, ele casa com qualquer coisa ali que eu posso, né, subir ali o análogo
para o alto, então eu tenho ali o laranja, o vermelho, como eu posso trazer ele aqui para baixo? Aí eu teria os tons de verde, né, para compor junto com esse amarelinho. Então, na escala do círculo cromático ali, vocês podem fazer uso do recurso das análogas. Ah, eu quero combinar e eu tenho um tom de laranja, o que que tem vizinho do laranja? Ah, eu quero um tom de roxo, o que que tem vizinho do roxo? Com certeza isso vai te gerar uma combinação harmônica, né? Então a gente tem ali a monocromática, a gente tem a complementar, que é a oposta, né, no círculo, e a gente tem as análogas, que são vizinhas. Lembrando que esse exemplo que eu estou dando para vocês girem o círculo inteiro, né? Então, estou dando exemplo aqui de sobressalência ali do amarelo, do laranja e do vermelho, mas se eu tivesse do outro lado, seria o roxo, tons de azul. Então, de repente, eu coloquei azul. Quais são as análogas do azul? É o roxo, é o verde, né? Percebam ali do lado esquerdo. Então, essa composição, vocês girem sempre o círculo para vocês encontrarem os vizinhos de cada tom, né? Lembrando que você pode trabalhar a escala da clarinha para o escuro, né? Não interfere, não precisa ser o vizinho no mesmo degrau, né? Amarelo clarinho com laranja clarinho, vermelho clarinho. Não, eu posso ter amarelo clarinho, laranja mais contrastante e vermelho, né? Tom intermediário. A gente pode trabalhar dessa forma. E aí até tem um exemplo de como foi feita uma combinação de cor análoga. Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, tá vendo? Essa abóbora, essa é uma peça aqui que eu tenho da Teco de Cacareco. Também tem essa explicação lá no método Arte Poder, né? Lá no método Arte Poder a aula é mais completinha até. Não aborda alguns assuntos que eu abordei aqui, mas aborda outros assuntos. E aqui então vocês vão perceber, né, que eu tenho a própria abóbora que eu falei, ela me dá uma escala monocromática, porque eu parto ali de um laranja escuro, vou descendo ali o tom para um laranja de tom médio e depois eu vou trazendo um laranja de tom mais clarinho. Então a abóbora por si só, eu trabalhei ali o monocromático dela. Mas ao redor dela eu consegui encontrar uma composição, né? Olhando ali meu círculo cromático, eu consegui encontrar uma composição de cores análogas, né? Que são as cores vizinhas que me ajudaram a compor a essa peça. E aí, tá, achei a cor da abóbora, é uma cor natural dela, né? Então eu parti de uma cor natural. Eu fiz as folhas baseadas ali nas cores análogas. E quando eu cheguei no fundo dessa peça, que cor que eu poderia usar? É aqui que a gente precisa, né, usar o bom senso e continuar nessa busca pela composição harmônica. Porque, por exemplo, se eu colocasse um roxo ali, pode ser que não casasse, não ficasse bom, né? Porque eu vou conseguir encontrar, será, essa composição lá? Porque além dessas, né, da análoga, da monocromática, da complementar, a gente tem inúmeras outras. Tem a quadrante, tem a tríade complementar, tem a tríade comum, tem a meio complementar, análoga complementar. São muitas as combinações. Mas, de repente, da minha cabeça, eu vou enfiar uma cor ali no fundo que não se encaixa em nenhuma das combinações, e aí eu ponho meu trabalho a perder, né? Logicamente, o seu cliente não entende isso, né? O seu aluno não entende isso. Mas como cor é uma percepção visual, aquilo vai te causar um desconforto, mesmo que você não perceba, você não sabe de onde vem. Mas aquilo te incomoda, né? Fica uma poluição visual ali pela ausência de uma combinação harmônica. Então, por isso que a gente faz o uso lembra lá que eu tenho como complemento, como recurso auxiliar, as cores neutras, as cores acromáticas, para me dar essa ajuda, para me dar esse help, porque elas eu tenho a certeza de que elas não vão causar nenhum tipo de conflito visual. Então quando eu chegar aqui, eu já estou percebendo que minha peça está carregada de tom, ainda que me pareça ali uma coisa monocromática, eu consigo fazer uso das outras cores que eu tenho certeza que não brigam. Porque, por exemplo, um fundo azul, eu tinha que ficar procurando,
no círculo se qual a combinação que vai me dar, né, o laranja com azul, de repente ele não existe. Ah, de repente eu quero colocar um cor de beterraba ali. Eu vou ficar tentando achar. Então, como eu já tenho peso, né, de elemento ali, a abóbora já é muito vistosa, eu não preciso esse fundo brigar com ela. Primeiro, porque além do desconforto visual, eu tiro a intenção da peça. A intenção da minha peça aqui é que a abóbora seja o elemento principal, o elemento de primeiro plano a ser enxergado. Então a gente também trabalha com intenção na nossa pintura. O que eu quero que seja primeiro, né, visto? O que eu quero que chame mais atenção? Aqui eu quero que seja abóbora. Então, se eu colocar um fundo atrás dela que conflite visualmente, né, que chame mais atenção do que ela perde a importância. Então, às vezes, é isso que incomoda. Vocês estão, por exemplo, diante de uma decoração de casa que tem tanta informação visual que aquilo gera um desconforto que não é o que eu falei, você não percebe, você não consegue distinguir que parte daquilo. A maioria de nós não consegue. Mas aquilo vai dando uma angústia. E às vezes é isso, né? A falta de intenção. Então, de repente, uma pessoa vai lá, na casa dela tem um tapete de zebra, e aí ela coloca um lustre vermelho, uma almofada roxa, uma coisa, né? Um móvel amarelo, e aquilo a gente cai lá na psicologia das cores, ela não entende porque depois de noite ela não consegue dormir, que ela tá toda atormentada, né? Por conta da influência que essas cores têm na gente. Né? Aqui a gente está tratando da parte de designer, né? De pintura, mas querendo ou não, as cores influenciam no nosso estado de ânimo, né? No nosso estado emocional. Então, a gente trabalha dentro disso também, né? As combinações dentro de uma importância. O que eu quero que chame atenção na minha peça? Eu vou dar preferência para trabalhar com ela, e os elementos que estão em volta, eu vou ver a necessidade. Lógico, de repente eu tenho ali uma abóbora e do lado eu tenho um tomate, vai ter que ser vermelho, não tem, ou meio verdinho, não tem para onde correr. Né? De repente eu vou trabalhar uma abóbora e eu quero que ela esteja ali na frente de um azulejo português, né, que tem tons de azul, vai ter que ser azul, não tem para onde correr. Mas em não tendo a necessidade, trabalhem o bom senso e façam uso dos recursos, né, das cores neutras ou das cores acromáticas, né? Tem até uma coisa muito interessante que outro dia eu estava estudando sobre a Disney, que é essa coisa da intenção, né? Do que você quer que chame a atenção no olhar das pessoas, né? Vou tirar aqui pra gente poder conversar um pouquinho. Aí daqui a pouco eu volto lá, que acho que tem mais slidezinhos. E aí, então, eu tava estudando esse negócio da Disney, né? Do encantamento da Disney. E aí, falava muito sobre isso, né? Sobre a intenção daquilo que a gente enxerga, né? Então, aqui no caso da abóbora, minha intenção é que ela fosse o elemento principal, onde o olho, quando bater na minha peça, eu sei que é ali que é o primeiro plano de atenção, né? Eu quero que a abóbora chame a atenção e o resto meio que fica em segundo plano. E aí lá esse estudo da Disney que eu tava lendo, que eu tava estudando, falava justamente disso, né? Então, que nem, por exemplo, lá você tem um brinquedo, e lógico, né, como toda tecnologia, você tem fios para ligar esse brinquedo, você tem caixas de som, você tem postes de luz, né, porque o parque fica aberto de noite, você tem alto-falante, isso tudo são né, recursos tecnológicos que precisa ter para aquela atração, para aquele brinquedo funcionar. E aí eles têm essa preocupação, né, com o visual, eles têm essa preocupação no sentido de fazer com que o seu olhar não preste atenção naquilo, né? Aquilo não é a primeira importância é a atração, né? É aquilo que vai emergir você no sonho Disney. Então, se você tem ali uma caixa de som no meio de um ambiente todo de folhas, né? Você está lá no jardim, eles pintam essa caixa de som de verde junto, né? Para camuflar na folhagem, né? Ah, você tem ali um brinquedo que é todo cor-de-rosa,
Eles pintam os fios de cor-de-rosa, né? O ar-condicionado de cor-de-rosa. Por quê? Porque para que a sua percepção visual não fique conflitante. Você imagina ali uma parede toda cor-de-rosa e uma caixa de som preta ali no meio, né? Automaticamente aquilo é muito contrastante e aquilo vai desviar o seu olhar. Então lá eles têm esse cuidado de operacionar ali o ambiente deles de forma que direcione a sua intenção de visão, né? Se é para você olhar para aquele lugar, é ali o ponto de atenção, é ali onde vai ter a cor específica que eles querem que te chame a atenção. E todo o restante ou é trabalhado, né, com cores neutras, que não interfiram, ou elas são camufladas, né? E eu achei muito interessante isso, que a gente, né, pode usar esse recurso. Então, que nem, por exemplo, a gente daqui a pouco vai falar sobre cenários no nosso ateliê, né? Vou mostrar um pedacinho aqui do ateliê para vocês. E aí vocês vão entender um pouquinho disso, né? Como não tirar a atenção daquilo que você quer dar atenção. E aí, então, falando também como combinar, né? Como combinar as cores. Eu já sei que eu preciso, que eu posso usar os recursos do ciclo cromático. Eu sei que eu posso usar os recursos das cores acromáticas, os recursos das cores neutras. E como que eu faço uma combinação, né? Então eu vou pegar uma peça aqui para pintar. Como que eu inicio, né? Por onde eu começo isso? Então a gente faz assim, né? Uma forma que eu achei de trabalhar, que eu acho que facilita e que é uma explicação bem coerente. Então, por exemplo, se você vai pintar um elemento, uma abelha, a abelha é amarelinha, né? A natureza fez a abelha amarelinha, Joaninha vermelhinha, né? Apesar que tem Joaninha amarelinha também, né? Mas ali dentro do nosso conceito, o sol é amarelo, né? Você não tem para onde fugir, o sol é amarelo, só no pôr do sol ele fica de laranja, né? Mas no normal ele é amarelo, o girassol é amarelo, né? Então, o elemento que você não consegue modificar a cor original dele, né, a cor raiz, então tá, vou pintar a peça lá que tem a abelha amarela. Eu não consigo mudar a cor da abelha. Então o que eu tenho que fazer? Usar a abelha como a cor de partida. Ela é amarela, minha peça vai partir do amarelo. A não ser que ela for um elemento bem pequenininho, né? Mas aqui eu tô falando de importância. Eu quero dar importância para essa abelha, ela é amarela, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá no círculo. Logicamente, eu preciso conhecer todas as combinações existentes, né? Eu preciso estudar essas combinações. Então, eu vou partir do amarelo e lá no círculo eu vou achar as cores que combinam com o amarelo. Se é a oposta, né? Que é complementar. Se eu vou trabalhar em tríade, então eu vou achar, né? Sabendo lá mexer no círculo, qual é a tríade que eu posso compor duas cores mais o amarelo. Se eu quiser mais elementos da minha peça, eu posso trabalhar numa cor quadrante, então eu tenho o amarelo de partida, eu vou achar qual é, né, dentro do quadrado, as cores que vão combinar com esse amarelo, porque o amarelo da abelha eu não consigo mudar. E se ela é o meu elemento de intenção na peça, eu vou fazer com que os outros elementos combinem com ela, né? Agora, se ela for um detalhezinho, não tem problema. Ah, eu vou pintar uma coisa que tem, sei lá, o pimentão verde. A gente sabe que tem pimentão vermelho e sabe que tem pimentão amarelo, mas de repente eu quero pintar a peça do pimentão verde. O que combina, né, com o verde? Ele é verde, eu não vou pintar esse pimentão de azul. Ele é verde. E se ele for a intenção da minha peça, eu preciso achar as cores que se complementam, né, de uma maneira harmoniosa. Ou então, né, a gente pode então partir a cor de uma cor natural, né, do elemento, do sol amarelo, do girassol, do pimentão verde. Ou então, vamos supor, eu não tenho nada disso. Eu posso brincar com as cores. Por exemplo, se você vai pintar uma roupinha de bonequinha, aí é escolha pessoal, né? Escolha sua, escolha da sua cliente. Aí é um pouquinho mais, você tem um pouco mais de liberdade de brincar com isso. Então aí vamos supor, você vai pintar o vestidinho, né? Eu sempre dou esse exemplo do vestidinho, porque lá no Método Arte Poder, a gente tem um exercício inteiro voltado para a combinação de cores, né? Onde eu dou ali um desenho sem cor nenhuma,
para que as alunas façam esse exercício de combinação, né? Para que elas aprendam e entendam cada uma das combinações, né? Para que isso fique fixo na cabeça delas. Lógico, não vão decorar o círculo lá dentro do método. Eu dou o círculo para todo mundo, né? Para elas imprimirem. Eu dou o espectro, eu dou todas as combinações. Mas vamos supor que você pegou uma encomenda e a sua cliente fala assim: ah, o quartinho da minha bebê, ele é rosinha, ele é rosa, eu gosto de rosa, eu amo rosa. E aí você fala assim: pô, mas ficar só no rosa, né? Bem enjoativo. Como eu não gosto de rosa, então eu acho enjoativo, né? E aí você pode fazer isso, partindo do rosa, porque não tem nada rosa ali, né? O sol não é rosa e tal. Então, partindo de um rosa, que é uma escolha pessoal dela, quais são as cores que eu posso combinar? Ela me deixa colocar mais cor, né? De repente você vai perguntar pra ela: posso colocar mais alguma cor de auxiliar, de complemento? Se ela falar, pode, né? De repente é um jardinzinho, de repente é um castelo da princesa. Aí você vai achar, né? Conhecendo as combinações, você vai achar qual é a cor que combina com rosa. E vai, logicamente, também fazer uso do recurso das neutras e das acromáticas, né? E aí você vai transformar essa encomenda em algo prazerosa de ser vista, né? De ser percebida visualmente. Então, por isso que a gente faz, né, a combinação de cor partindo de duas fontes. Ou uma fonte original, que você não consegue mudar, como a cor de um elemento, né? No caso, o pimentão, a rosa, rosa-flor, né? O girassol, que é amarelo, não tem como mudar. Ou uma cor de gosto pessoal. Então, a gente tem dois pontos de partida para poder combinar cores, né, nos nossos elementos. Então, fica fácil de você, quando você entende que você tem dois pontos de partida, fica fácil de você administrar o seu círculo ali, né? Vai aprender a mexer com ele para achar essas combinações. E aí, eu vou mostrar para vocês alguns pedacinhos lá da Teco de Cacareco, né? Dos cenários da Teco de Cacareco, para poder, porque foi uma pergunta que me fizeram, né? Como que eu combino os meus cenários, né? Como que eu faço as coleções, como que fica harmonioso. Então eu vou mostrar alguns cantinhos aqui da Teco de Cacareco. Então, de novo aqui, vamos lá. Vamos achar aqui. Ó, então eu tenho um cantinho lá que é o cantinho das Hagrids, né? Que são elas naturalmente, né? Originalmente, o desenho da Hagrid ele é azul e vermelho, né? Apesar da gente ver o pessoal pintar Hagrid aí de tudo quanto é cor, a Hagrid original, né? A Hagrid original ela é azul e vermelha. E aí o que eu faço nesse ambiente para que esse ambiente fique harmônico, né? Tudo bem, eu pintei a parede de vermelho, mas eu poderia ter deixado ela branquinha, uma cor neutra que é o pérola, né? Em cima tem uma janela que é pérola. Eu poderia achar ali dentro do círculo cromático as cores que poderiam compor o meu ambiente para que eu não tirasse a atenção. Todo mundo ama Anis, né? Eu tenho uma coleção, gente. Eu acho que eu tenho 30 e poucas Anis, né? Entre biscuit, pintura, bonecas de pano. Em cima tem uma prateleira gigante cheia de Anis de pano. Então o que eu faço aqui nesse cantinho para que as bonecas não percam a importância dela? Eu vou trabalhar em volta, tanto na cor da parede como na cor dos móveis, cores que não causem conflito. Você imagina aqui se de repente eu coloco um roxo no aparador, né? Vou lá e pinto meu aparador de roxo. Pode ser que combine? Sei lá, não sei, né? Preciso olhar no círculo cromático. Mas ainda que combinem, é isso que eu quero que vocês também tenham em mente. Ainda que combinem, qual é a intenção? Se eu colocar um roxo no aparador ou na parede, ainda que combine, ainda que esteja dentro do círculo cromático, isso vai causar um conflito visual e vai tirar a importância daquilo que eu quero que seja visto, que são as bonecas, né? Então, o bom senso na combinação vem disso também, né? De você não neutralizar aquilo que você quer dar importância pelo uso indevido de uma outra cor, né? Apostem muito nisso, no bom senso e
na cor neutra, né? Não sabendo o que usar, não querendo interferir, opte pelo neutro, né? Então aqui eu tenho a parede que combina com a boneca e o aparador onde ela está é extremamente neutro. Não briga com nada. Quando a cliente chega, a aluna chega, a primeira coisa que ela repara é na boneca, né? Nada mais ali tira a atenção dela. Vou mostrar outro cantinho. Ó, aqui é o cantinho do café, tá? Que também segue mais ou menos um padrão de cores ali. Né? Então ele tem tons terrosos, tons que puxam para o vermelho. Eu usei muita madeira porque não briga. Então que nem aquela janela ali, né? Tem um monte de coisa pendurada nela. Imagina se essa janela fosse colorida. Tudo que tem na frente dela perderia a intenção, perderia a importância. Né? E aqui é muito engraçado que vocês podem reparar ali no cantinho direito que tem um roxo intruso. É um pacote de bolacha aquilo, gente. Mas percebe como você olha a foto num todo? Naturalmente o seu, pelo menos o meu olho vai no roxo. Porque ele é o único ponto de confusão visual ali. Por que que existe aquele roxo num ambiente onde ele é todo tom terroso? Vocês conseguem perceber isso? Eu não sei, pra mim é muito nítido, né? Quando eu olho uma imagem, como eu tenho esse costume, né, com as cores. Aliás, pra quem não sabe, meu primeiro emprego, eu era colorista. Eu pintava revista em quadrinho da Mônica e Cebolinha, né? Minha profissão chamava colorista. Eu trabalhei em gráfica 30 anos da minha vida. Então, é, eu entendo muito de cor, né? Por conta disso, né? Gráfica a gente precisava ter ali todo o estudo, né, pra poder fazer certo, né? Porque a cor que eu enxergo no monitor não é a cor que é impressa, né? Na época que eu pintava revista em quadrinho, era cor, era tinta, né? Tinta mesmo. Então eu tinha ali três situações. Eu tinha a tinta que ia para o papel, aquela tinta depois ela ia virar impressa. Então eu tinha toda essa carga de informação para administrar, porque o que eu pintava na tinta, quando era para ser impresso, tinha que sair na cor real, né? Então a gente estudou muito cor por conta disso. Então para mim é muito natural olhar um ambiente como esse e perceber aquele roxo intruso ali, que não é proposital. Talvez se ele fosse proposital, eu teria que colocar mais composições que fizessem, né, uma combinação com esse roxo. Então vamos supor, esse roxo eu quero colocar ele ali, ele faz parte de alguma coisa que eu não sei o que é, e aí eu teria que compor mais situações, né, visuais ali, para que esse roxo não chamasse tanto atenção. Entende como que é feita essa combinação? Vou mostrar mais um cantinho. Agora eu vou mostrar um cantinho que tem roxinho. Ó, aqui já tem roxo. Tá vendo? Já tem roxo. Mas aí o que, que eu faço? Ele tem roxo, ele tem preto, né? Que a Kátia falou, né? Eu tenho dificuldade com cores escuras. O que, que você faz quando você tem uma peça predominantemente escura, como essa placa? Em algum momento eu acho o ponto, né? Que vai fazer o contraponto ali. Então eu tenho um fundo que é preto, a lavanda que é roxa, né? Os vidros têm ali a sua escuridão, né? Mesmo que eu tenha o branco ali, a transparência, ele ainda é escuro. O que, que eu faço para essa peça não pesar aos olhos, né? Porque aquilo que eu falei, a gente acaba não tendo a noção do incômodo. Você olha para o negócio, aquilo te incomoda e não necessariamente você percebe o que é. Então, o que, que eu faço no contrapeso, né, desse tom escuro? Eu coloco uma cor clara. Então a minha jarra ela é branca justamente para isso, para desviar o meu foco do escuro. Se ela fosse escura, ficaria lindo também, tá? A gente não está discutindo beleza do negócio. A gente está discutindo pontos de atenção. Oi, Maria Angélica, tudo bem, amore? Chegando já quase no final. A live, gente, ó, quem tá entrando agora, essa live é a segunda parte, tá? Porque a primeira parte teve uma interrupção de telefone, eu precisei cortar a live, então essa parte é a segunda parte. Então vejam inteira, por o assunto não ficar, né, incompleto aí no aprendizado de vocês. Então eu já publiquei a primeira parte, quando acabar essa parte aqui, vocês voltem lá e vejam na sequência, porque senão fica incompleta a informação, vocês vão não entender nada.
Agora, eu comecei às 7, já estamos quase 1 hora aqui, daqui a pouquinho tô terminando. Mas aí você vê a reprise, depois eu vou colocar lá dentro do curso, né, lá do Método Arte Poder. Então aqui, o que eu fiz? Eu contrabalanceei essa escuridão toda da peça. Eu poderia ter optado por fazer escuro se fosse uma escolha minha, né? Se fosse uma ficaria lindo tanto quanto. Mas, por exemplo, como foi uma dúvida no caso da Kátia, né, que como trabalhar com cores escuras, você faz isso. Se aquele acúmulo de cor escura te incomoda, imagina, amor, desculpa nada, não tem problema não. Se aquele acúmulo de cor escura te incomoda, você, né, balanceia ele colocando elementos mais clarinhos. Então você tem uma casa lá que tá uma casa bem, né, parede cinza, tapete preto, de repente uma porta branca vai, né, tirar aquela penumbra ali que fica, tá? Então vocês também usem isso, além do ponto de intenção, né, essa equalização de tons, né? Se eu tenho muito escuro, eu posso colocar um claro, e se eu tenho uma peça muito clarinha, eu posso brincar com os contrastes dela, colocando cores mais escuras, certo? E aí uma última fotinho aqui só para vocês verem, que é um outro cantinho da Teco, que é aquilo que eu falei dos amarelos, né? Eu quis representar abelhas aqui. A abelha é amarelinha, né, gente? Lógico, deve ter abelhas de outras cores, né? Abelha, tem aquelas abelhas que são pretinhas, mas aqui eu quis representar a abelha que a gente conhece. Então esse cantinho todo, predominantemente, ele é amarelo. Então o que eu faço para que fique harmonioso esse cantinho? Eu vou achar tons, né, ou neutros que não briguem, ou tons que combinem ali entre si com o amarelinho. Aqui, por quê? Porque o amarelo eu não consigo mudar, eu não consigo pintar esse urso vestido de abelha de verde, né? A abelha é amarelinha. Então eu faço isso. Agora presta atenção, a parede é branca, a madeira atrás deles é neutra. Agora você imagina se essa madeira atrás deles fosse vermelha. Ia tirar a atenção dos elementos que eu quero que chamem a atenção dentro do meu espaço. Então vocês que têm ateliê, vocês que têm em casa mesmo, né? O ateliê é na casa de vocês. Tem que fazer um cantinho de abelha. Todo mundo ama. Todo mundo ama. Esse cantinho de abelha era muito maior. Nos bazares aí que eu fiz na vida, eu vendi algumas abelhas. Então, usem desse recurso, né? Da neutralidade. Se eu tivesse essa madeira atrás deles pintada de vermelha, eu ia tirar a atenção das peças. Então, por isso, quando as pessoas entram lá no ateliê, tudo é muito encantador, tudo enche os olhos, mas é porque ele é pensado, né, estrategicamente, para que o que tenha importância dentro do ateliê sejam as peças e não os elementos. É muito lindo, a gente tem cenário, tem carriola, tem folhagem, tem porta de demolição, mas eles são complementos do meu trabalho. O que eu quero que chame atenção, porque é isso que me traz a aluna, é o meu trabalho, não é o meu cenário, não vem do cenário, né? Preciso fazer um espaço para fotos, um cenário. Maria Angélica, você vai montando aos pouquinhos, né? Um galinho, uma coisinha, realmente valoriza a peça que você tem, né? Quando você tem um cenário, você valoriza o seu trabalho, né? Não precisa ser um cenário elaborado não, gente. Eu tenho muita coisa, porque eu trouxe muita coisa de viagem, peguei muita coisa no lixo, né? Eu sou Maria Lixeira aqui, não posso ver uma caçamba que eu pulo dentro. Deixa eu parar de compartilhar aqui. E aí, eu sou Maria Caçamba, então eu tenho muita coisa, porque eu viajei muito, também trouxe muito. Então, para mim, me facilita também quando eu fiz foto, precisava de cenário para os bebês, então eu também comprei muita coisa, né? Mas tudo é estratégico, né? Ele é colocado no sentido da importância principal ser a peça e não o cenário. O cenário ele é só um complemento que enriquece, óbvio, mas ele não briga com as informações, certo? Então é assim que a gente faz a combinação de cores tanto nas peças como nos nossos cenários, no nosso ambiente, na nossa roupa, né? Tudo isso vem desse estudo de cor, né? Como eu falei lá no começo da live, quem perdeu, volta lá, porque eu expliquei as origens das cores, né? O que é cor, eu expliquei as origens, os tipos de cor, né? Expliquei que a cor de pigmento é diferente da cor tecnológica, que é diferente da cor primária, secundária. Cada uma é usada ali no seu momento, né? Tá passando um avião aqui, faz um barulheiro.
Então cada um é usado dessa maneira, né? Cada tipo de cor é usado de um jeito. E você tendo esse conhecimento, é aquilo que eu falei, de repente eu vou fazer uma fotografia que vai para a internet, eu preciso saber que quando ela for publicada, se ela tiver em RGB, ela me dá mais contraste de cor do que se ela estiver em CMYK, porque o CMYK é impresso papel. Então isso também facilita lá, né? Mas esse é um assunto que eu vou dar outro dia, outra hora eu falo sobre isso. Mas o entendimento de cor ele é importante por conta disso, tá? Para que a nossa percepção visual possa sempre ser harmônica e valorizar o nosso trabalho. Ok?